Oi, oi, preciosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente começa aqui com a preparação de pele, limpamos, passamos hidratante e depois disso eu venho com o pó solto, que foi uma técnica que eu aprendi agora, que deixa a pele sequinha, aveludada e ela fica com um aspecto muito perfeito. Então eu passo o pó, né, depois do hidratante, pelo todo o rosto, retiro e aí eu já venho com a base. Gente, a pele fica impecável, vocês têm que testar isso. Depois eu venho aplicando a base mesmo, tranquilo. Eu aplico com o meu pincelzinho, demora um pouco, mas não tem problema. Também não precisa ser aplicado com esse pincel, não é obrigatório. Passo o corretivo, né? Faço ali aquele triângulo invertido. Dou aquela esfumada e aí eu venho pra sobrancelha. Sempre seguindo em sentido aos pelos, como eu sempre ensinei pra vocês no Insta. Eu gosto de fazer dessa forma porque fica perfeito. Não ligo muito pra marcação nesse momento, eu venho delimitando. Sempre no formato da sobrancelha pra deixar bem perfeito. E aí eu venho dando batidinhas com a esponjinha depois, pra deixar tudo uniforme. O contorno, como sempre eu já falei, que depende muito do rosto da cliente. Essa aqui eu fiz em direção ao nariz, porque o rostinho dela já é bem fininho. Logo depois eu venho aplicando o pó solto de novo para fazer uma marcação, deixar um pouco marcado nessa região do contorno. E como sempre deixar sequinho, né, gente? Tudo que a gente utiliza, produto líquido, a gente tem que vir com pó pra selar depois. Passei o blushzinho com iluminação já, eu amo blushes que vem com glitter, eu acho que deixa um aspecto bem mais viçoso na pele. Faço o meu contorno, aquele V bem fininho no nariz, eu acho que deixa o nariz bem mais fino fazer dessa forma. E vou esfumando com o pincel. Gente, eu gosto sempre de fazer contorno em pó. Eu não gosto de fazer contorno em líquido, mas principalmente aqui que a gente mora nessa região que faz muito calor. Eu acho que quanto mais a gente fazer isso, usar produtos secos, a pele fica seca por mais tempo. Aí eu venho com um iluminadorzinho na região do osso zigomático, entre os olhos. Passo também no queijo, na boca. E já venho preparando a sombra. Primeiro eu passo uma sombra base, que geralmente é a cor do contorno. Venho aqui com a sombra da Ludurama. Estou usando, venho esfumando com o pincel, uso a minha primeira cor. Depois eu venho com a segunda cor, que é um marrom mais quente, mais escuro. E faço aquele degradê bem bonito. Depois eu venho com o marrom mais escuro da paleta. E aí eu venho com uma sombra cintilante. Venho com uma sombra amarela no meio dos olhos, né, dessa da pálpebra móvel. Aplico. Depois dessa sombra amarela, eu venho e aplico o glitter por cima, né, um glitter dourado. E aí eu começo a fazer o meu delineado infinito, né. A técnica de hoje é o delineado infinito que eu estou mostrando pra vocês. Eu não faço até o final, porque o final eu completo com sombra, eu acho que fica muito mais natural. E assim, não dá aquele aspecto de carimbado, sabe? Com delineado, porque por ele ser molhado, ele fica mais carimbadinho. Eu gosto de fazer assim, que assim fica bem esfumado. E aí eu vou esfumando, ó, várias vezes, volto com o pincel preto, volto com o pincel marrom, pra deixar aquele degradê bem bonito e mostrar todas as cores e elas não se tornar uma só. E aí é um processo de construção, né? A gente vai botando um pouco de uma cor, pega outro pincel, coloca um pouco de outra cor. E assim a gente consegue fazer um degradê muito mais bonito e sempre com os pincéis de tamanhos diferentes pra deixar tudo bonitinho. E na parte de baixo eu venho, passo um lápis preto mesmo, esfumo com uma sombra preta, né, abaixo dos olhos, bem rente à linha d'água, misturando aquele lápis com a sombra. E depois eu venho com a sombrinha mais clara, a primeira que eu usei, pra fazer o esfumado de baixo, misturando com, né, o preto da linha d'água. E aí eu vou passar um batom nude, porque eu acho que esse olho já tá bem carregado. E eu acho que assim fica muito mais bonito. E olha só, gente, amei aqui como fica.